62 anos. Era essa a idade que eu tinha naquela manhã de terça-feira, quando minha vida foi revirada mais uma vez por um fantasma do passado. Sofia estava com uma pequena infecção no ouvido. Nada grave, mas eu sempre fui cuidadosa com a saúde dela. Depois de 27 anos criando minha filha sozinha, aprendi que prevenção vale mais que qualquer remédio. O Hospital São Lucas ficava a apenas 15 minutos de casa de ônibus. Sofia segurava minha mão enquanto caminhávamos pelo estacionamento. Ela sempre fazia isso quando estava um pouco nervosa. Aos 27 anos, minha filha havia desenvolvido uma independência que me enchia de orgulho, mas ainda gostava do conforto da mão da mãe nos momentos de ansiedade. "Mãe, a doutora Carla vai me dar injeção?" perguntou Sofia, fazendo aquela carinha preocupada que me derretia o coração desde que ela era bebê. "Não, filha. É só uma consulta de rotina." "Lembra que conversamos sobre isso ontem?" Sofia sorriu e acenou com a cabeça. Ela tinha uma memória excelente para algumas coisas e precisava de pequenas repetições para outras. Conhecia minha filha como ninguém. Cada gesto, cada expressão, cada necessidade. Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Estávamos quase na porta de entrada quando ouvi uma voz que fez meu estômago revirar. Uma voz que eu não escutava há 27 anos, mas que reconheci instantaneamente. Era como se o tempo não tivesse passado e eu voltasse a ser aquela jovem de 35 anos, grávida e desesperada. "Irene?" Me virei devagar. Meu coração disparou e por um momento senti como se o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Ali estava Carlos, meu ex-marido, o homem que me abandonou no momento em que mais precisei dele. Estava mais velho, obviamente, com cabelos grisalhos e algumas rugas ao redor dos olhos, mas era inconfundivelmente ele. "Carlos", respondi, mantendo minha voz firme, embora por dentro estivesse tremendo como uma folha. Sofia apertou minha mão um pouco mais forte. Ela não conhecia o pai. Nunca havia perguntado muito sobre ele ao longo dos anos. Eu sempre dizia que algumas pessoas não estavam preparadas para ser pais, e ela aceitava isso com a simplicidade que sempre teve para entender o mundo. Carlos olhou para Sofia e depois para mim. Havia algo no seu olhar que me incomodou profundamente. Uma mistura de surpresa e nojo que me fez lembrar exatamente por que ele havia sumido das nossas vidas. "Nossa, Irene, você praticamente não mudou", disse ele, mas havia uma falsidade no tom que eu conhecia bem. "E essa aqui?" Ele olhou para Sofia novamente, e eu vi exatamente o mesmo olhar de repulsa que tinha visto quando descobrimos sobre a síndrome de Down dela. Meu estômago se contraiu. "Ela ainda está viva?" perguntou ele, com um sorriso que tentava parecer casual, mas que na verdade era pura crueldade. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Depois de todos esses anos, depois de toda a vida que construí com Sofia, aquele homem ainda tinha a capacidade de me machucar com sua ignorância e preconceito. Sofia me olhou, confusa com o comentário, mas não disse nada. Ela havia aprendido ao longo dos anos a identificar quando as pessoas não eram gentis, e sua intuição raramente falhava. "Claro que está viva", respondi, tentando manter a calma na voz, embora estivesse fervendo por dentro. "Sofia está muito bem, obrigada." "Ah, Sofia, que nome bonito", disse ele, mas o sarcasmo em sua voz era evidente. "Deve dar muito trabalho ainda, né? Imagino que você nunca conseguiu ter uma vida normal por causa disso." Ele se referia à minha filha como isso. O mesmo homem que um dia disse que me amava, que prometeu estar ao meu lado na alegria e na tristeza, estava ali, na frente da nossa filha, falando dela como se fosse um objeto, um fardo. Senti minha mão tremer de raiva, mas antes que eu pudesse responder, uma voz feminina nos interrompeu. "Dona Irene, como a senhora está hoje?" Era a doutora Carla, a médica que acompanhava Sofia há 5 anos. Uma mulher gentil de uns 40 anos que sempre tratava minha filha com carinho e respeito. Ela se aproximou de nós com um sorriso caloroso. "Estou bem, doutora. Trouxe a Sofia para a consulta que marcamos", respondi, sentindo um alívio imenso pela interrupção. "Perfeito. E como está nossa funcionária favorita do hospital?"
Perguntou a doutora Carla, direcionando-se para Sofia com o mesmo tom afetuoso de sempre. Funcionária? Carlos franziu a testa, claramente confuso. Eu vi o momento exato em que ele registrou a palavra e sua expressão mudou completamente. Sofia trabalha aqui há 5 anos, explicou a doutora Carla, notando a confusão. Ela é uma das nossas melhores funcionárias do setor administrativo, sempre pontual, sempre educada com os pacientes. É um exemplo para todos nós. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos olhou para Sofia como se estivesse vendo um fantasma. A filha que ele havia abandonado por considerar incapaz de ter uma vida produtiva estava ali, diante dele, sendo elogiada por sua competência profissional. Trabalha aqui? Conseguiu gaguejar. Sim, senhor. Sofia é responsável pela organização dos prontuários e pelo atendimento inicial dos pacientes. Ela conhece todos os médicos pelo nome e nunca erra um procedimento, explicou a doutora Carla com orgulho genuíno na voz. Olhei para Carlos e vi algo que nunca pensei que veria: constrangimento. Pela primeira vez em quase 3 décadas, aquele homem estava sem palavras. Sofia sorriu para a doutora Carla. Ontem eu organizei todos os arquivos do Dr. Roberto. Ele disse que ficou muito contente. E ficou mesmo, querida. Você é especial, disse a doutora, acariciando o rosto de Sofia com ternura. Carlos continuava nos olhando, como se estivesse tentando processar uma informação impossível de acreditar. A filha que ele considerara um erro, um fardo, uma tragédia, estava ali, trabalhando, sendo respeitada, contribuindo para a sociedade de uma forma que ele nunca imaginou possível. Bom, vamos para o consultório? Perguntou a doutora Carla. Sei que Sofia tem que voltar para o trabalho depois do almoço. Enquanto caminhávamos em direção ao elevador, ouvi Carlos nos chamando. Irene, espera, podemos conversar? Me virei lentamente. Sobre o que, Carlos? Sobre tudo isso. Eu não sabia que Sofia o quê? Que ela era capaz? Que ela podia ter uma vida normal? Que ela podia trabalhar e ser respeitada? Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia, mas não me importei. Ele abriu e fechou a boca algumas vezes, sem conseguir formar uma resposta coerente. 27 anos, Carlos. 27 anos você perdeu da vida da sua filha porque decidiu que ela não valia a pena. E agora vem aqui, descobrindo que Sofia é exatamente o que eu sempre soube que ela seria. Uma pessoa incrível, trabalhadora e amada por todos que a conhecem. Sofia puxou minha manga. Mãe, a doutora está esperando. Olhei para minha filha, meu coração se enchendo de orgulho e amor. Ela estava certa. A doutora Carla nos esperava no elevador e Sofia tinha compromissos, responsabilidades, uma vida para viver. Você está certo, filha. Vamos. Entrei no elevador com Sofia e a doutora Carla, deixando Carlos parado ali, sozinho, com o peso da própria ignorância. Enquanto as portas se fechavam, vi seu rosto uma última vez, perplexo, envergonhado, perdido. Dentro do elevador, Sofia me olhou com curiosidade. Mãe, quem era aquele senhor? Respirei fundo. Durante todos esses anos, evitei falar sobre Carlos, mas minha filha merecia uma resposta honesta. Era alguém do passado, filha. Alguém que perdeu a chance de conhecer a pessoa maravilhosa que você se tornou. Sofia sorriu e voltou a segurar minha mão. A doutora Carla nos observava com um sorriso compreensivo. Mas conforme o elevador subia, uma pergunta ecoava na minha mente. O que Carlos estava fazendo naquele hospital? Seria apenas coincidência? Ou havia algo mais por trás daquele encontro? Sentada naquele consultório, observando Sofia conversar animadamente com a doutora Carla sobre seu trabalho, minha mente voou para 27 anos atrás. Para aquele dia terrível que mudou minha vida para sempre e me transformou na mulher que eu era hoje. Eu tinha 35 anos e estava grávida de 7 meses. Carlos e eu éramos casados há 3 anos e aquela gravidez havia sido planejada, desejada, celebrada. Lembro de como ele ficou radiante quando contei sobre o teste positivo. Vamos ser uma família de verdade, Irene, ele disse, me girando pela sala de estar do nosso pequeno apartamento. Tudo estava perfeito, até a consulta de rotina do 7º mês. A doutora havia pedido alguns exames complementares. Nada demais, apenas protocolo. Mas quando voltamos para buscar os resultados, o mundo desabou sobre nossas cabeças. Sentem-se, por favor, disse a médica,
e eu soube imediatamente que algo estava errado. Carlos segurou minha mão, mas eu podia sentir a tensão em seus dedos. Os exames mostraram algumas alterações que precisamos discutir, começou ela, com aquela voz cuidadosa que os médicos usam quando têm más notícias. Há uma forte probabilidade de que o bebê tenha síndrome de Down. O silêncio que se seguiu foi devastador. Lembro de Carlos soltando minha mão como se tivesse levado um choque elétrico. Eu continuei olhando para a médica, tentando processar as palavras que ela havia dito. Probabilidade de quanto? Perguntou Carlos, e havia algo em sua voz que nunca tinha ouvido antes. Uma frieza que me deu arrepios. Com base nos exames e na idade da mãe, estimamos entre 85% e 90% de probabilidade, respondeu a médica. E o que isso significa exatamente? Perguntei, minha voz saindo como um sussurro. A médica explicou tudo com paciência. As características da síndrome, as limitações cognitivas, a necessidade de cuidados especiais, as terapias, a expectativa de vida. Falou também sobre as coisas positivas, como crianças com síndrome de Down podiam ser carinhosas, como podiam aprender e se desenvolver com o estímulo adequado. Mas Carlos não estava ouvindo as partes positivas. Eu via em seu rosto uma expressão de horror crescente, como se a médica estivesse descrevendo um monstro em vez da nossa filha. No carro, voltando para casa, o silêncio foi ainda pior que na consulta. Carlos dirigia olhando fixamente para a frente, as mãos agarradas no volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Carlos, precisamos conversar sobre isso, disse finalmente quando chegamos em casa. Conversar sobre o quê, Irene? Ele explodiu, como se a culpa de alguma forma fosse minha. Sobre criar um deficiente mental pelo resto da vida? Sobre nunca mais ter uma vida normal? As palavras dele me cortaram como navalhas. É nossa filha, Carlos, nossa filha. Isso não é uma filha, é um erro da natureza, disse ele, e eu senti como se tivesse levado um tapa na cara. Como você pode falar assim? Porque é a verdade, Irene. Você não entende? Vamos ter que cuidar dela para sempre. Ela nunca vai conseguir estudar direito, nunca vai conseguir trabalhar, nunca vai sair de casa. Vamos ser babás até morrermos. Tentei argumentar, falei sobre as coisas positivas que a médica havia mencionado, sobre terapias, sobre desenvolvimento. Mas Carlos já tinha fechado o coração. Para ele, nossa filha já estava morta. Ainda dá tempo de resolver isso, disse ele no dia seguinte, durante o café da manhã. Resolver como? Perguntei, embora soubesse exatamente o que ele queria dizer. Você sabe como. A médica disse que ainda dá tempo. Você está falando de abortar nossa filha? Estou falando de evitar anos de sofrimento para todos nós, respondeu ele, como se estivesse sendo racional. Pensa bem, Irene. Que vida essa criança vai ter? Que vida nós vamos ter? Ela é nossa filha, Carlos. Não importa se ela tem síndrome de Down ou não. Para mim, importa, disse ele, se levantando da mesa. E se você decidir continuar com essa gravidez, vai continuar sozinha. Pensei que ele estava blefando, que era o choque falando, que quando tivesse tempo para processar tudo, ele mudaria de ideia. Eu estava enganada. Nos dias seguintes, Carlos ficou cada vez mais frio e distante. Dormia no sofá, mal falava comigo, saía de casa cedo e voltava tarde. Quando tentava conversar sobre a gravidez, sobre os preparativos para a chegada do bebê, ele me ignorava ou mudava de assunto. 2 semanas depois do diagnóstico, cheguei em casa e encontrei uma carta em cima da mesa da cozinha. Nem teve coragem de falar pessoalmente. Irene, não consigo mais fingir que está tudo bem. Não quero ser pai de uma criança deficiente. Não quero essa vida para mim. Você escolheu ficar com esse bebê, então cuide dele sozinha. Não tente me procurar. Carlos, desabei. Literalmente, desabei no chão da cozinha, segurando aquela carta e chorando até não ter mais lágrimas. 7 meses grávida, abandonada pelo homem que jurou me amar na alegria e na tristeza, enfrentando sozinha a responsabilidade de criar uma criança especial. Os 2 últimos meses de gravidez foram os mais difíceis da minha vida. Tive que me mudar para um apartamento menor porque não conseguia pagar o aluguel sozinha. Meus pais, que moravam no interior, vieram me ajudar nos últimos dias, mas eles também estavam assustados com a situação. Tem certeza de que não quer pensar melhor sobre isso? Perguntou minha mãe alguns dias antes do parto. Ainda há tempo para entregar para a adoção. Mãe, ela é minha filha. Não vou abandoná-la como o pai dela fez.
Sofia nasceu numa manhã de terça-feira, depois de um trabalho de parto longo e complicado. Quando a enfermeira a colocou nos meus braços, eu soube que tinha feito a escolha certa. Ela era perfeita, pequenininha, com os olhinhos puxadinhos característicos da síndrome, mas perfeita. "Olá, minha princesa", sussurrei, beijando sua testinha. "Mamãe está aqui. Mamãe nunca vai te abandonar." Os primeiros anos foram brutais. Sofia precisava de terapias constantes: fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Eu trabalhava como secretária numa empresa pequena e o salário mal cobria as despesas básicas, quanto mais as terapias. Muitas noites eu chorava de exaustão e preocupação. Sofia chorava muito nos primeiros meses, e eu não sabia se era normal ou se havia algo errado. Corria para o hospital por qualquer coisa, sempre com medo de que algo terrível acontecesse e eu não estivesse preparada. A solidão era devastadora. Amigos se afastaram, alguns por não saberem como lidar com a situação, outros porque simplesmente não queriam o inconveniente de ter que incluir uma criança especial nos programas. Minha família ajudava quando podia, mas morava longe. Quando Sofia tinha 2 anos, comecei a levá-la a um grupo de apoio para mães de crianças especiais. Ali conheci outras mulheres que estavam passando pelo mesmo que eu. Algumas também haviam sido abandonadas pelos maridos. Outras tinham companheiros que não aceitavam a condição dos filhos. Foi nesse grupo que aprendi que Sofia podia ter uma vida plena e feliz. Conheci mães de jovens com síndrome de Down que trabalhavam, namoravam, viviam de forma independente. Comecei a entender que as limitações estavam mais na cabeça das pessoas do que nas capacidades reais de Sofia. Aos poucos, Sofia foi se desenvolvendo. Demorou mais para falar, mais para andar, mais para aprender cada coisa, mas ela aprendia. E mais importante, ela era uma criança alegre, carinhosa, cheia de vida. Quando ela tinha 5 anos, consegui um emprego melhor numa empresa que oferecia plano de saúde. Finalmente, pude dar a Sofia todos os cuidados médicos que ela precisava sem me endividar. Foi também nessa época que Sofia começou a demonstrar uma habilidade especial para a organização. Ela adorava arrumar seus brinquedos, organizava meus papéis quando eu trabalhava em casa, tinha uma memória excelente para onde cada coisa deveria ficar. "Mãe, você guardou o documento azul no lugar errado", dizia ela aos 6 anos, apontando para uma pasta. "Ele tem que ficar com os outros documentos azuis." Eu comecei a perceber que minha filha tinha uma inteligência diferente, mas real. Ela via padrões que eu não via, lembrava de detalhes que eu esquecia, tinha uma capacidade natural para colocar ordem no caos. Aos 10 anos, Sofia já me ajudava com a organização da casa de um jeito que impressionava as visitas. Ela sabia exatamente onde estava cada coisa, lembrava de todos os compromissos, nunca esquecia um aniversário. "Mãe, amanhã você tem dentista às 2 horas", ela me lembrava. "E não esquece de levar aquele papel que está na gaveta da cozinha." Foi quando entendi que Carlos havia perdido muito mais do que uma filha. Ele havia perdido a chance de conhecer um ser humano extraordinário, que via o mundo de uma forma única e especial. Voltando ao presente, observei Sofia explicando à doutora Carla sobre seu sistema de organização de prontuários no hospital. Meu coração se encheu de orgulho. A criança que Carlos considerou um erro da natureza havia se tornado uma profissional respeitada. Mas uma pergunta continuava me incomodando. Seria apenas coincidência Carlos estar naquele hospital exatamente quando estávamos lá? E por que ele parecia tão interessado em saber detalhes sobre nossa vida agora? Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. A consulta de Sofia terminou bem. A infecção no ouvido era mesmo leve, apenas algumas gotas de antibiótico por 1 semana e ela estaria ótima. Enquanto caminhávamos pelos corredores do hospital em direção ao setor administrativo onde Sofia trabalhava, minha mente continuava processando o encontro com Carlos. "Mãe, você está preocupada?", perguntou Sofia, sempre atenta aos meus sentimentos. "Não, filha, só estava pensando em algumas coisas." Sofia acenou com a cabeça e me guiou até sua mesa de trabalho. Era impressionante como ela conhecia cada canto daquele lugar. Cumprimentava funcionários, médicos, pacientes, todos a tratavam com carinho e respeito genuínos. "Bom dia, Sofia. Como foi a consulta?",
Perguntou Dona Ruth, uma senhora que trabalhava na recepção há mais de 15 anos. Foi ótima, Dona Ruth. A doutora Carla disse que em uma semana estou curada. Que bom, querida. E não se esqueça, hoje você tem que organizar os arquivos do Dr. Henrique. Ele pediu especialmente para você fazer. Sofia sorriu radiante. Pode deixar, Dona Ruth. Vou fazer igualzinho como ele gosta. Por ordem alfabética e depois por data. Observando minha filha interagir no ambiente de trabalho, meu coração se encheu novamente daquele orgulho que sentia todos os dias. Mas dessa vez havia algo diferente. Uma gratidão profunda por toda a jornada que nos trouxe até ali. Lembrei de quando Sofia tinha 12 anos e começou a me acompanhar nos finais de semana quando eu fazia faxina em algumas casas para complementar a renda. Naquela época, eu trabalhava como secretária durante a semana, mas o salário não era suficiente para cobrir todas as terapias e cuidados especiais que Sofia precisava. Mãe, posso te ajudar? Ela perguntava sempre, vendo-me limpar móveis ou organizar estantes. No começo, eu hesitava. Não queria que minha filha se sentisse obrigada a trabalhar tão cedo, mas Sofia insistia, e logo percebi que ela não via aquilo como obrigação. Ela realmente gostava de organizar, de colocar as coisas em ordem. Olha, mãe, deixei todos os livros por tamanho, e os azuis ficaram juntos com os azuis, os vermelhos com os vermelhos. As patroas ficavam impressionadas. Essa menina tem um talento natural para a organização, dizia Dona Márcia, uma aposentada que me contratava mensalmente. Nunca vi ninguém arrumar uma estante de forma tão lógica. Foi também aos 12 anos que Sofia começou a frequentar um programa de inclusão numa escola regular. Não foi fácil. Alguns pais reclamavam, alguns colegas faziam comentários cruéis, alguns professores claramente não sabiam como lidar com ela. Mãe, a professora disse que eu posso ajudar a organizar a biblioteca da escola. Sofia me contou um dia, radiante. Ajudar como, filha? Ela disse que eu tenho um jeito especial para colocar os livros nos lugares certos e que os outros alunos podem aprender comigo. Era verdade. Sofia tinha uma capacidade quase intuitiva para sistemas de organização. Entendia códigos, numerações, categorizações de um jeito que impressionava até os adultos. Quando ela completou 15 anos, a coordenadora da escola me chamou para uma conversa. Dona Irene, Sofia tem um potencial muito grande para atividades administrativas. Já pensou em procurar algum programa de capacitação profissional para ela? Capacitação profissional? Perguntei surpresa. Nunca havia pensado na possibilidade de Sofia ter uma profissão de verdade. Sim, existem programas específicos para jovens com necessidades especiais. Sofia tem características que seriam muito valorizadas no mercado de trabalho. Pontualidade, dedicação, atenção aos detalhes, capacidade de organização. Foi assim que descobri o programa de inclusão profissional da Associação de Apoio a Pessoas com Deficiência. Sofia tinha 16 anos quando começou o curso básico de auxiliar administrativo. Mãe, hoje aprendi a usar o computador para fazer planilhas. Ela me contava animada depois de cada aula. E como foi? Foi fácil. É só colocar cada informação na coluna certa, igual quando organizo suas contas em casa. O instrutor do curso, professor Marcos, me chamou após 3 meses de aulas. Dona Irene, Sofia é uma das melhores alunas que já tivemos. Ela tem uma precisão impressionante e nunca comete os mesmos erros 2 vezes. Ela sempre foi muito caprichosa com suas atividades, respondi, sentindo aquele orgulho familiar crescer no peito. Não é só capricho. É um talento real. Estou indicando Sofia para um estágio no Hospital São Lucas. Eles têm um programa de inclusão muito bom. Estágio. Minha filha ia fazer um estágio de verdade. Lembro que naquela noite chorei de emoção no banho, lembrando das palavras cruéis de Carlos 20 anos antes sobre Sofia nunca conseguir trabalhar. O primeiro dia de estágio foi tenso para nós duas. Sofia estava nervosa e eu estava mais nervosa ainda. E se eu não conseguir fazer direito, mãe? Você vai conseguir, filha. Você sempre consegue quando se dedica. E se as pessoas não gostarem de mim? Impossível não gostar de você, Sofia. Você é uma pessoa especial. Busquei Sofia no final do primeiro dia de estágio, com o coração na garganta. Ela saiu do hospital com um sorriso de orelha a orelha. Mãe, foi incrível. A supervisora disse que eu organizei os arquivos melhor do que o estagiário anterior. E todo mundo foi muito gentil comigo. Conta tudo!
Eles me mostraram onde fica cada coisa, me explicaram como funciona o sistema e eu entendi tudo rapidinho. É igualzinho aos exercícios que a gente fazia em casa, só que no computador. O estágio virou efetivação após 6 meses. Sofia havia demonstrado tanto empenho e competência que o hospital decidiu contratá-la como auxiliar administrativa. Dona Irene, Sofia superou todas as expectativas, disse a supervisora de recursos humanos. Ela é pontual, dedicada, nunca comete erros nos arquivamentos e os pacientes adoram o jeito gentil dela de atender. Naquele dia, choramos juntas de felicidade. Sofia tinha conseguido seu primeiro emprego de verdade aos 17 anos. Mãe, agora posso ajudar com as contas de casa, disse ela, mostrando orgulhosa seu primeiro contra-cheque. Não precisa, filha. Seu dinheiro é seu. Mas eu quero ajudar. Você sempre cuidou de mim sozinha. Agora é minha vez de cuidar um pouquinho da senhora também. Aos poucos, Sofia foi crescendo profissionalmente. Aprendeu novos sistemas, assumiu mais responsabilidades, ganhou a confiança de todos os colegas. Quando completou 21 anos, foi promovida a assistente administrativa. Sofia é essencial para nós, disse a doutora Carla numa festa de aniversário da minha filha no hospital. Ela conhece todos os procedimentos de cor, lembra de cada detalhe e tem uma dedicação que é exemplo para todos. Mas não foi só profissionalmente que Sofia cresceu. Aos 22 anos, ela começou a namorar Ricardo, um rapaz que conheceu num curso de dança para pessoas com necessidades especiais. Mãe, posso convidar o Ricardo para jantar aqui em casa? Confesso que fiquei nervosa. Sofia nunca havia demonstrado interesse romântico por ninguém, e eu não sabia como lidar com essa situação. Claro, filha, quando você quiser. Ricardo era um jovem gentil e educado, que também tinha síndrome de Down. Trabalhava numa padaria e estava aprendendo a tocar violão. Via-se que ele gostava genuinamente de Sofia, e ela estava radiante de felicidade. O Ricardo me ensinou uma música nova na dança. Ela me contou depois do primeiro encontro deles aqui em casa. Ele disse que eu sou a melhor parceira de dança que ele já teve. Assistir Sofia vivenciar seu primeiro amor foi emocionante e assustador ao mesmo tempo. Eu sempre me preocupei se ela conseguiria ter relacionamentos amorosos, se encontraria alguém que a respeitasse e a valorizasse. Dona Irene, posso pedir a senhora em namoro? Ricardo me perguntou formalmente alguns meses depois, com aquela seriedade adorável que os jovens com síndrome de Down têm para assuntos importantes. Você tem que pedir para a Sofia, não para mim, respondi, rindo. Mas minha mãe disse que primeiro tenho que pedir permissão para a mãe dela. Sofia estava ao lado, vermelha de vergonha e felicidade. Mãe, você deixa? Se vocês se gostam e se respeitam, eu fico muito feliz. Hoje, aos 27 anos, Sofia tinha uma vida que qualquer pessoa consideraria plena. Trabalho estável, namorado carinhoso, independência financeira, respeito profissional. Tudo o que Carlos disse que ela nunca conseguiria ter. Voltando ao presente, observei Sofia organizar os arquivos em sua mesa com a mesma dedicação de sempre. Ela havia transformado um sistema caótico em algo perfeitamente organizado, e todos no hospital reconheciam seu valor. Sofia, preciso conversar com você sobre aquele homem que encontramos na entrada hoje, disse sentando numa cadeira ao lado dela. O senhor que perguntou se eu ainda estava viva? Sim, ele é seu pai. Sofia parou o que estava fazendo e me olhou com curiosidade. Meu pai? Mas você sempre disse que meu pai não quis ficar conosco. É verdade. Quando ele soube que você ia nascer com síndrome de Down, ele me abandonou. Disse que não queria criar uma filha deficiente. Sofia processou a informação em silêncio por alguns momentos. Então ele nunca me conheceu de verdade? Nunca. Ele perdeu a chance de conhecer a pessoa maravilhosa que você se tornou. Que pena para ele, disse Sofia, com uma sabedoria que me surpreendeu. Porque eu sou uma pessoa muito legal. Ri através das lágrimas que começaram a se formar. Sim, filha, você é a pessoa mais incrível que eu conheço. Mas enquanto abraçava minha filha, uma preocupação crescia em meu peito. Carlos havia parecido muito interessado em saber detalhes sobre nossa vida. Por que estava no hospital? O que ele queria depois de todos esses anos? E mais importante, ele representava algum tipo de ameaça para a vida feliz que Sofia e eu havíamos construído juntas? Depois da conversa com Sofia sobre seu pai,
Voltei para casa com o coração pesado. Não conseguia tirar da cabeça a expressão de Carlos quando a doutora Carla revelou que Sofia trabalhava no hospital. Era como se seu mundo tivesse sido virado de cabeça para baixo em questão de segundos. 2 horas mais tarde, o telefone tocou. Era Dona Ruth, da recepção do hospital. Dona Irene, desculpe incomodá-la em casa, mas aconteceu uma coisa estranha aqui. Meu coração acelerou. O que foi? Um homem apareceu aqui depois que a senhora foi embora, perguntando sobre Sofia. Disse que era conhecido da família e queria saber mais sobre o trabalho dela. Carlos. Ele havia voltado ao hospital para investigar nossa vida. Ele disse o nome? Disse que se chamava Carlos. Um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, parecia muito interessado em saber há quanto tempo Sofia trabalha aqui, que tipo de função ela exerce, se tem bom desempenho. E vocês contaram alguma coisa? Claro que não, Dona Irene. Informações sobre funcionários são confidenciais, mas ele insistiu bastante. Chegou a perguntar se Sofia realmente era competente ou se o hospital só a empregava por caridade. Senti minha mão apertar o telefone com mais força. Por caridade? Exatamente essas palavras. A supervisora ficou indignada e explicou que Sofia é uma das melhores funcionárias que temos, que sua eficiência supera a de muitos funcionários típicos, mas ele parecia não acreditar. Como assim não acreditar? Ficava fazendo perguntas como, mas ela consegue mesmo trabalhar sozinha? E, vocês não precisam ficar supervisionando ela o tempo todo? A supervisora acabou perdendo a paciência e pediu para ele se retirar. Desliguei o telefone sentindo uma mistura de raiva e preocupação. Carlos não havia mudado nada em 27 anos. Ainda via Sofia como incapaz. Ainda acreditava que pessoas com síndrome de Down eram um fardo para a sociedade. No dia seguinte, Sofia voltou do trabalho mais animada que o normal. Mãe, aconteceu uma coisa muito legal hoje. O que foi, filha? O Dr. Henrique me chamou para conversar. Ele disse que ficou impressionado com o jeito que organizei os arquivos dele e quer me indicar para um curso de aperfeiçoamento. Curso de aperfeiçoamento? Sim, é um curso de informatização de documentos médicos. Se eu fizer, posso ser promovida para assistente técnica e ganhar um salário melhor. Meu coração se encheu de orgulho novamente. Isso é maravilhoso, filha. O Dr. Henrique disse que eu tenho um talento natural para sistemas de organização. Que pessoas como eu às vezes veem padrões que outras pessoas não conseguem ver. Pessoas como eu. Que expressão interessante. O Dr. Henrique estava se referindo à síndrome de Down como um diferencial positivo, não como uma limitação. E tem mais, continuou Sofia, animada. Ele disse que se eu quiser, posso começar a ajudar no treinamento de novos estagiários, ensinar para eles como organizar os arquivos do jeito mais eficiente. Você vai virar professora? Não bem professora, mas vou poder ensinar o que sei. O Dr. Henrique disse que eu explico as coisas de um jeito simples e claro, que é fácil de entender. Enquanto ouvia Sofia falar sobre suas novas oportunidades profissionais, não conseguia deixar de pensar em Carlos e suas perguntas ofensivas no hospital. Se ele pudesse ver Sofia agora, sendo reconhecida por sua competência, sendo convidada para ensinar outras pessoas... Na sexta-feira da semana seguinte, Sofia chegou em casa com uma novidade que me deixou ainda mais impressionada. Mãe, a doutora Carla quer que eu participe de um congresso médico. Um congresso médico? Como assim? É um congresso sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eles querem que eu conte minha experiência trabalhando no hospital. Você vai falar para médicos? É. A doutora Carla disse que minha história pode inspirar outros hospitais a contratar pessoas como eu, que eu sou um exemplo de que pessoas com síndrome de Down podem ser excelentes profissionais. Fiquei emocionada ao imaginar minha filha falando para uma plateia de profissionais da saúde, compartilhando sua experiência, mostrando que pessoas com necessidades especiais podem contribuir muito para a sociedade. E o Ricardo vai comigo para me dar apoio, acrescentou Sofia sorrindo. O Ricardo? Sim, a doutora Carla disse que podem levar um acompanhante, e ele ficou muito orgulhoso quando contei. Ricardo realmente ficara orgulhoso. Quando veio jantar conosco no domingo seguinte, não parava de falar sobre o congresso. Sofia vai ser famosa, Dona Irene. Ela vai mostrar para todo mundo como pessoas igual a gente podem trabalhar e ser respeitadas. Não vou ser famosa, Ricardo. Sofia riu. Só vou contar como é trabalhar no hospital. Mas é importante, né?
Tem muita gente que pensa que a gente não consegue fazer nada sozinho. Ricardo tinha razão. Havia muita ignorância sobre as capacidades de pessoas com síndrome de Down. Carlos era um exemplo perfeito dessa ignorância. Na segunda-feira seguinte, Dona Ruth me ligou novamente. Dona Irene, aquele homem voltou. Meu estômago se contraiu. Carlos? Sim. Dessa vez ele trouxe uma pasta com uns papéis. Disse que estava fazendo uma pesquisa sobre competência profissional de pessoas com deficiência e queria entrevistar Sofia. Uma pesquisa? Foi o que ele disse, mas a forma como ele falava não parecia uma pesquisa séria. Parecia mais que ele queria provar alguma coisa. Provar o quê? Não sei explicar direito, mas a impressão que deu é que ele queria encontrar evidências de que Sofia não é realmente competente. Fazia perguntas como: vocês já tiveram que corrigir trabalhos dela? E ela já causou algum problema por não entender instruções? E o que vocês responderam? A supervisora foi muito clara. Disse que Sofia tem um dos melhores índices de desempenho do setor, que nunca causou problemas, que é pontual e dedicada. Mas ele continuava insistindo, como se não acreditasse. Ele deixou algum contato? Disse que voltaria na semana que vem para finalizar a pesquisa. Dona Irene, acho que a senhora deveria conversar com Sofia sobre isso. Não sei o que esse homem quer, mas não me passou boa impressão. Desliguei preocupada. Carlos claramente estava tramando alguma coisa. Mas o quê? Porque depois de 27 anos de ausência total, ele suddenly aparecia interessado em pesquisar sobre Sofia? Naquela noite, decidi conversar com Sofia sobre a situação. Filha, preciso te contar uma coisa. Seu pai apareceu no hospital algumas vezes, fazendo perguntas sobre seu trabalho. Sofia parou de assistir televisão e me olhou com atenção. Que tipo de perguntas? Perguntas sobre sua competência, sobre como você faz seu trabalho, se você realmente consegue fazer tudo sozinha. Mas por que ele quer saber disso? Não sei, filha, mas estou preocupada. Ele diz que está fazendo uma pesquisa, mas não parece verdade. Sofia pensou por alguns momentos. Mãe, você acha que ele quer me prejudicar no trabalho? A pergunta dela me atingiu como um soco. Era exatamente isso que eu temia. Carlos poderia estar tentando criar problemas para Sofia no hospital, talvez questionando sua competência, tentando semear dúvidas sobre suas capacidades. Não sei o que ele quer, Sofia, mas quero que você saiba que seu trabalho é impecável. Todos no hospital reconhecem isso. Qualquer coisa que ele tente fazer não vai mudar essa realidade. Eu sei, mãe. O Dr. Henrique sempre diz que sou uma das melhores funcionárias que ele já teve. Exato. E lembra do que a doutora Carla falou? Você vai falar no congresso médico justamente porque é um exemplo de competência profissional. Sofia sorriu. É verdade. Deve ser muito difícil para ele aceitar que eu dou certo no trabalho. Mais uma vez, fiquei impressionada com a maturidade de Sofia. Ela havia compreendido exatamente o que estava acontecendo. Carlos não conseguia aceitar que ela era bem-sucedida profissionalmente. Filha, se ele aparecer no hospital e tentar falar com você, o que você vai fazer? Vou ser educada, mas vou deixar claro que estou muito bem, obrigada, e que não preciso da opinião dele sobre minha vida. Sorri, orgulhosa da firmeza de Sofia, mas no fundo, uma preocupação ainda me roía. Carlos havia abandonado Sofia quando ela era bebê, considerando-a um erro. Agora descobria que ela era uma profissional respeitada e competente. Será que ele estava tentando encontrar uma forma de se aproximar dela depois de todos esses anos? Ou será que havia algo mais sinistro por trás de toda essa pesquisa? Uma coisa eu sabia com certeza. Não importava o que Carlos estivesse planejando. Eu não deixaria ninguém prejudicar a vida feliz e estável que Sofia havia construído. Ela mereceu cada conquista, cada reconhecimento, cada momento de felicidade. E se Carlos achava que podia aparecer agora e causar problemas, ele estava muito enganado. Na segunda-feira seguinte, eu estava acompanhando Sofia ao hospital para uma reunião sobre o congresso médico quando aconteceu o que eu mais temia. Carlos nos esperava na entrada, mas dessa vez com uma postura completamente diferente. Não havia mais arrogância em seu rosto, apenas uma expressão que tentava parecer humilde e arrependida. Irene, por favor, podemos conversar alguns minutos? Sofia apertou minha mão. Havíamos conversado sobre essa possibilidade durante o fim de semana. Ela estava preparada. Sobre o que, Carlos? Perguntei, mantendo minha voz firme. Sobre tudo. Sobre o passado, sobre Sofia, sobre os erros que cometi. Erros
Que palavra interessante para descrever abandonar uma esposa grávida e uma filha ainda por nascer. Depois de 27 anos, você decidiu que cometeu erros? Perguntei, não conseguindo esconder o sarcasmo na voz. Sei que não tenho o direito de pedir, mas gostaria de conhecer minha filha. De verdade. Sofia me olhou e depois olhou para Carlos. Eu sou Sofia, disse simplesmente. Prazer em conhecê-lo. A formalidade cortês de Sofia claramente o desestabilizou. Ele havia esperado encontrar uma pessoa dependente, talvez ainda infantilizada aos 27 anos. Em vez disso, encontrou uma mulher adulta, segura de si, que o tratava como trataria qualquer estranho. Sofia, eu sou seu pai. Eu sei, respondeu Sofia com tranquilidade. Minha mãe me contou. Você é o homem que não quis me conhecer quando eu era bebê. Carlos ficou visivelmente constrangido. Eu era jovem, estava assustado, não entendia sobre a síndrome de Down, não sabia que você poderia ter uma vida normal. Minha vida sempre foi normal, disse Sofia, com aquela simplicidade que sempre teve para declarar verdades óbvias. Eu trabalho, tenho namorado, tenho amigos. É uma vida normal. Sim, eu sei. Soube sobre seu trabalho no hospital. É impressionante. Havia algo no tom dele que me incomodou. Como se ele estivesse surpreso demais, como se ainda não conseguisse acreditar completamente. Por que você foi ao hospital fazer perguntas sobre mim? Perguntou Sofia, indo direto ao ponto. Carlos pareceu não esperar que ela soubesse sobre isso. Eu queria entender como você vivia, como trabalhava. Queria ter certeza de que você estava bem. Você poderia ter perguntado diretamente para mim ou para a minha mãe, respondeu Sofia. Por que perguntou para outras pessoas? A lógica simples e direta de Sofia o deixou sem resposta por alguns segundos. Você está certo, admitiu finalmente. Fiz isso porque era difícil acreditar que você tinha conseguido tanto. Todas as coisas que me disseram que pessoas como você nunca conseguiriam fazer. Pessoas como eu? Perguntou Sofia, franzindo a testa. Pessoas com síndrome de Down. Ah! Disse Sofia, como se entendesse perfeitamente. Você achava que eu ia ser igual aos personagens de filme, né? Que só sabem falar eu te amo e abraçar? A observação de Sofia foi tão precisa que até eu fiquei surpresa. Ela havia identificado exatamente o preconceito que Carlos carregava. Aquela visão estereotipada e limitada que a mídia muitas vezes apresentava sobre pessoas com síndrome de Down. Não é bem assim, gaguejou Carlos. É sim, disse Sofia com firmeza. Minha mãe me ensinou que algumas pessoas pensam que a gente é sempre criança, sempre dependente, mas a gente cresce, igual todo mundo. Naquele momento, senti um orgulho imenso da maturidade e percepção de Sofia. Ela havia compreendido as limitações de Carlos melhor do que ele próprio. Sofia, eu gostaria de tentar compensar os anos perdidos. Gostaria de fazer parte da sua vida agora. A pergunta que eu mais temia havia sido feita. Olhei para Sofia, pronta para defendê-la de qualquer pressão, mas ela não precisava da minha proteção. Por quê? Perguntou Sofia simplesmente. Porque você é minha filha. Não, disse Sofia, balançando a cabeça. Eu sou filha da minha mãe. Você é apenas o homem que me fez, igual o cavalo faz o potro. Mas quem me criou foi ela. A analogia de Sofia foi tão direta e devastadora que vi Carlos recuar como se tivesse levado um tapa. Ela não estava sendo cruel. Estava apenas declarando a verdade da forma mais simples possível. Mas agora eu quero tentar ser um pai de verdade, insistiu Carlos. Por que agora? Perguntou Sofia. Por que descobriu que eu trabalho? Por que descobriu que eu não sou um problema? Carlos ficou calado e sua expressão revelou que Sofia havia acertado em cheio. Ele havia passado 27 anos assumindo que Sofia seria um fardo, e agora que descobria que ela era bem-sucedida, queria fazer parte de sua vida. Sofia tem uma pergunta muito boa, intervim. Por que agora, Carlos? Durante 27 anos, você nunca se interessou em saber se ela estava viva ou morta. Nunca mandou um cartão de aniversário, nunca perguntou se ela precisava de alguma coisa. E agora, descobrindo que ela é uma profissional respeitada, você quer ser pai? Eu mudei, Irene. Amadureci. Você mudou quando descobriu que Sofia é competente e trabalha. Se ela fosse dependente, você estaria aqui? Carlos não conseguiu responder, e sua expressão confirmou minha suspeita. Olha,
disse Sofia, interrompendo o silêncio constrangedor. Eu não guardo mágoa do Senhor, mas também não sinto falta de um pai. Minha mãe foi mãe e pai ao mesmo tempo, e agora eu tenho o Ricardo, que me ama de verdade, sem condições. Ricardo? Meu namorado, explicou Sofia com um sorriso. Ele também tem síndrome de Down e a gente se entende muito bem. Ele nunca me viu como um problema ou como uma pessoa especial demais, só como Sofia. Carlos pareceu ainda mais desconfortável ao saber que Sofia tinha namorado. Era claro que ele nunca havia considerado a possibilidade de ela ter relacionamentos românticos. Vocês moram juntos? Ainda não, respondeu Sofia. Mas estamos pensando em casar no ano que vem. E aí, eu vou sair da casa da minha mãe e ter minha própria família. A ideia de Sofia se casando claramente chocou Carlos. Ele olhou para mim como se esperasse que eu negasse ou contradissesse nossa filha. É verdade, confirmei. Sofia e Ricardo estão juntos há 5 anos. É um relacionamento maduro e respeitoso. E a minha mãe vai estar na primeira fileira no meu casamento, acrescentou Sofia, me abraçando. Porque ela merece o lugar de honra. Foi ela quem me ensinou tudo sobre amor e respeito. Vi lágrimas se formando nos olhos de Carlos, mas não senti pena. Ele estava colhendo exatamente o que plantou 27 anos atrás. Eu perdi tanto tempo, murmurou ele. Perdeu, concordou Sofia, sem crueldade, apenas declarando um fato. Mas a culpa não foi minha nem da minha mãe. Foi sua. Posso pelo menos participar do seu casamento? Sofia me olhou, perguntando silenciosamente minha opinião. Fiz um gesto indicando que a decisão era dela. Não, disse Sofia após alguns momentos de reflexão. Casamento é para a família e amigos que nos amam. O Senhor não me ama. O Senhor só ficou interessado em mim quando descobriu que eu sou bem-sucedida. Isso não é verdade. É sim, disse Sofia com firmeza. Se eu fosse dependente, se precisasse de cuidados especiais, se não conseguisse trabalhar, o Senhor não estaria aqui. Carlos abriu a boca para protestar, mas fechou novamente. Não havia como negar a verdade das palavras de Sofia. Além disso, continuou nossa filha, no meu casamento só vão estar pessoas que sempre acreditaram em mim. Pessoas que me viram crescer, que comemoraram minhas conquistas, que me apoiaram nos momentos difíceis. Ela olhou para mim com tanto amor e gratidão que meu coração se encheu de emoção. A única pessoa que sempre acreditou em mim foi minha mãe. Quando todo mundo disse que eu nunca conseguiria estudar, ela me ensinou a ler. Quando disseram que eu nunca conseguiria trabalhar, ela me treinou em casa até eu ficar pronta. Quando disseram que eu nunca conseguiria amar alguém, ela me ensinou que o amor não tem nada a ver com ter síndrome de Down ou não. Carlos nos olhava com uma expressão de derrota completa. Finalmente estava compreendendo a magnitude do que havia perdido. Sofia, tentou mais uma vez. Eu sei que cometi erros enormes, mas não poderia haver uma segunda chance? Segunda chance para quê? Perguntou Sofia. Para descobrir se eu sou boa filha? Eu já sei que sou. Para ver se eu consigo te fazer orgulhoso? Eu não preciso do seu orgulho. Para tentar construir um relacionamento? Eu não tenho interesse. A rejeição de Sofia foi definitiva, mas não cruel. Ela simplesmente declarou suas verdades sem tentar magoar. Eu desejo felicidade para o Senhor, acrescentou Sofia. Mas essa felicidade não vai incluir a mim e minha mãe. A gente já construiu nossa família e ela está completa. Carlos ficou parado ali por alguns momentos, como se esperasse que mudássemos de ideia. Quando percebeu que nossa decisão era final, acenou com a cabeça lentamente. Eu entendo, disse ele com a voz embargada. Vocês estão certas. Virou-se para ir embora, mas Sofia o chamou. Senhor Carlos, ele se virou esperançoso. Da próxima vez que encontrar uma mulher grávida de um bebê especial, lembre-se da nossa conversa. Lembre-se de que crianças especiais podem se tornar adultos incríveis se tiverem amor e apoio. Carlos acenou com a cabeça, sem conseguir falar, e se afastou caminhando lentamente, carregando o peso de suas escolhas. Sofia me olhou e sorriu. Vamos, mãe. A doutora Carla está nos esperando para conversar sobre minha apresentação no Congresso. Caminhamos juntas em direção ao hospital, deixando Carlos para trás como havíamos feito 27 anos atrás. Só que dessa vez, éramos nós quem escolhíamos seguir em frente. 3 semanas depois do nosso confronto com Carlos, eu estava sentada na primeira fileira do auditório principal do Hotel Maxud Plaza,
assistindo Sofia se preparar para a apresentação mais importante de sua vida profissional. O primeiro Congresso Nacional de Inclusão Profissional havia reunido mais de 400 profissionais da saúde de todo o país. Sofia estava no palco, vestindo um blazer azul marinho que compramos especialmente para a ocasião. Ao lado dela, Ricardo segurava sua mão, ambos irradiando uma confiança serena que me emocionava profundamente. "Boa tarde", começou Sofia, sua voz chegando clara e firme através do microfone. "Meu nome é Sofia Monteiro. Tenho 27 anos, trabalho há 10 anos no Hospital São Lucas e tenho síndrome de Down." A plateia, que havia estado conversando baixinho, fez completo silêncio. Sofia continuou com a naturalidade que sempre a caracterizou. "Muitas pessoas acham que síndrome de Down é uma doença. Não é. É só uma condição genética que faz com que eu aprenda algumas coisas de jeito diferente. Mas isso não significa que eu aprendo menos. Às vezes eu aprendo até melhor." Risos respeitosos se espalharam pela plateia. Sofia sorriu, claramente confortável com a atenção. "Quando eu era pequena, minha mãe me levou para muitas terapias. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Mas a terapia mais importante foi em casa, quando ela me ensinou que eu podia fazer qualquer coisa se eu me dedicasse. Senti lágrimas se formando nos meus olhos. Minha filha estava ali, diante de centenas de profissionais da saúde, contando nossa história com uma eloquência que me deixava orgulhosa demais. No hospital onde trabalho, eu sou responsável pela organização de todos os prontuários médicos. Sei onde está cada documento, lembro de todos os procedimentos, nunca esqueço um prazo. Os médicos confiam em mim porque sabem que meu trabalho é sempre perfeito." Sofia fez uma pausa e olhou diretamente para a plateia. "Mas vocês sabem por que meu trabalho é perfeito? Porque eu amo o que faço. Cada prontuário organizado significa que um paciente vai ser atendido mais rapidamente. Cada documento no lugar certo significa que um médico pode salvar uma vida sem perder tempo procurando informações." A plateia estava completamente absorta. Sofia havia capturado a atenção de todos, não apenas por sua condição, mas por sua paixão genuína pelo trabalho. "Eu tenho um namorado que se chama Ricardo", continuou ela, sorrindo para ele no palco. "Ele também tem síndrome de Down e trabalha numa padaria. No ano que vem, a gente vai se casar. Vamos ter nossa própria casa, nossa própria vida, nossa própria família." Ouvi algumas pessoas na plateia suspirando emocionadas. A história de amor entre Sofia e Ricardo tocava corações porque era genuína e simples. Vocês que são médicos, vocês que trabalham em hospitais, eu quero dizer uma coisa importante. Quando nasce um bebê com síndrome de Down, não digam para os pais que é uma tragédia. Digam que é uma oportunidade de conhecer um amor diferente, mais puro, mais verdadeiro. O silêncio no auditório era total. Sofia havia tocado no ponto mais sensível da questão, o momento do diagnóstico, quando famílias inteiras ficam perdidas e assustadas. Minha mãe criou uma filha que se tornou profissional respeitada, que ama e é amada, que contribui para a sociedade. Isso não é tragédia, isso é vitória. A plateia explodiu em aplausos. Sofia acenou calmamente e saiu do palco de mãos dadas com Ricardo. Eu estava chorando de orgulho e emoção. Depois da apresentação, diversos médicos se aproximaram para conversar com Sofia. Queriam saber mais detalhes sobre sua rotina de trabalho, sobre metodologias de inclusão, sobre como replicar seu sucesso em outras instituições. "Doutora Sofia", disse um médico de São Paulo, "você mudou minha perspectiva completamente. Tenho um sobrinho com síndrome de Down de 5 anos e agora sei que posso ter expectativas muito maiores para ele." "Não sou doutora", corrigiu Sofia rindo. "Sou só uma funcionária que gosta muito do seu trabalho. Para mim, você é doutora em ensinar humanidade", respondeu o médico. Enquanto observava Sofia sendo cercada por profissionais admirados, uma mão tocou meu ombro. Me virei e quase caí da cadeira. Era Carlos. "Irene, o que você está fazendo aqui?" perguntei, imediatamente tensa. Eu vim assistir à apresentação de Sofia. Como você soube do congresso?" Carlos baixou os olhos, constrangido. "Eu pesquisei sobre ela na internet. Encontrei uma matéria sobre a participação dela no congresso." Olhei para ele com desconfiança. "E por que você veio?" "Porque precisava ver com meus próprios olhos. Precisava entender completamente o que eu perdi." Carlos olhou na direção de Sofia
que continuava conversando animadamente com médicos e enfermeiros. Ela é extraordinária, Irene. A forma como ela fala, como se expressa, como cativa as pessoas. Eu nunca imaginei que uma pessoa com síndrome de Down pudesse ser tão completa. Sofia sempre foi completa, Carlos. Você é que nunca quis ver. Eu sei, e agora vejo o quanto você é uma mãe incrível. O quanto vocês duas são incríveis. Senti raiva crescendo dentro de mim. Não venha aqui tentar se redimir elogiando nossa filha agora, Carlos. É tarde demais para isso. Eu sei que é tarde. Não estou tentando me redimir. Só queria que você soubesse que reconheço o seu valor, que reconheço o valor dela. Não. Olhei para Carlos e vi algo que nunca havia visto antes. Humildade genuína. Ele realmente parecia compreender a magnitude do que havia perdido. E o que você pretende fazer com esse reconhecimento? Perguntei. Nada, respondeu ele, surpreendendo-me. Não pretendo incomodar vocês. Não pretendo tentar forçar uma aproximação. Vocês deixaram muito claro que não há espaço para mim na vida de Sofia. Então por que veio aqui? Para ter certeza de que tomei a pior decisão da minha vida. Para ter certeza de que vocês duas são infinitamente melhores sem mim do que jamais seriam comigo. Carlos olhou novamente para Sofia, que agora estava explicando algum processo organizacional para um grupo de administradores hospitalares. Você sabe o que mais me impressiona nela? Perguntou. O quê? A ausência de ressentimento. Ela poderia me odiar, poderia me tratar mal, poderia querer me humilhar, mas ela simplesmente me vê como um estranho irrelevante. É a indiferença mais educada e devastadora que já encontrei. Ele estava certo. Sofia não demonstrava raiva ou mágoa, apenas uma cortesia distante que era muito mais poderosa que qualquer confronto agressivo. Porque eu ensinei a ela que algumas pessoas não merecem nem nosso ódio, disse. Merecem apenas nossa indiferença. Carlos acenou com a cabeça lentamente. Você fez tudo certo, Irene. Absolutamente tudo. Naquele momento, Sofia se aproximou de nós, seguida por Ricardo e pela doutora Carla. Mãe, disse ela, radiante. O Dr. Paulo de São Paulo quer contratar pessoas como eu e o Ricardo para trabalhar no hospital dele. Ele disse que nossa apresentação foi a melhor do congresso. E isso é maravilhoso, filha. Sofia percebeu Carlos parado ali e o cumprimentou educadamente. Olá, senhor Carlos. O senhor veio assistir ao congresso? Sim, vim assistir sua apresentação. Foi extraordinária. Obrigada, respondeu Sofia simplesmente. Espero que tenha aprendido alguma coisa útil. Aprendi muito, disse Carlos, e havia uma sinceridade dolorosa na sua voz. Que bom. Agora, se me dá licença, vamos jantar para comemorar. Ricardo escolheu um restaurante especial. Sofia se despediu de Carlos com a mesma cortesia que dispensaria a qualquer conhecido casual e se afastou de braços dados comigo e com Ricardo. Sofia, Carlos a chamou quando já estávamos nos afastando. Ela se virou. Eu quero que você saiba que me sinto muito orgulhoso de você. Sofia o olhou por alguns segundos, como se estivesse processando as palavras. Obrigada, disse finalmente, mas o orgulho que importa para mim é o da minha mãe. E esse eu sempre tive. E com essa resposta simples e definitiva, Sofia virou as costas para Carlos pela última vez. No restaurante, brindamos com refrigerante as conquistas de Sofia. Ricardo estava radiante, contando a todos que sua namorada havia sido a estrela do congresso. Sofia ria, contava detalhes da apresentação, fazia planos para quando voltassem ao trabalho na segunda-feira. Mãe, disse Sofia quando estávamos indo embora, obrigada por nunca ter desistido de mim. Filha, foi você quem nunca desistiu. Eu só tive o privilégio de estar ao seu lado durante a jornada. A gente foi uma boa dupla, né? A melhor dupla do mundo, respondi, abraçando-a. Naquela noite, deitada na minha cama, refleti sobre toda a nossa jornada. 27 anos atrás, Carlos me abandonou achando que Sofia seria um fardo, uma tragédia, um erro da natureza. Hoje, minha filha havia sido aplaudida de pé por 400 profissionais da saúde. Sofia não era apenas uma funcionária competente, ela era uma inspiração. Não apenas uma jovem com síndrome de Down que conseguiu trabalhar, ela era um exemplo de que limitações existem mais na mente das pessoas do que na realidade. E eu não era apenas a mãe que não desistiu. Eu era a mulher que descobriu uma força que nunca soube que tinha, que transformou dor em determinação, abandono em independência, medo em coragem.
Carlos perdeu a chance de conhecer o amor mais puro que existe, o amor de uma filha que não conhece falsidade, que não sabe fingir, que ama com simplicidade e verdade. Perdeu a chance de ver um milagre acontecer todos os dias, o milagre de uma pessoa que enxerga o mundo com olhos livres de preconceito e maldade. Mas essa foi a escolha dele, e as consequências também foram dele. Sofia e eu construímos juntas uma vida de dignidade, respeito e amor verdadeiro. E essa vida não precisava da aprovação de ninguém para ser completa e feliz. Adormeci naquela noite com o coração em paz, sabendo que havia cumprido a promessa que fiz para minha filha recém-nascida 27 anos atrás. Nunca a abandonaria, sempre acreditaria nela, sempre lutaria para que ela tivesse a vida plena que merecia. E ela teve. Nós tivemos. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo.